A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos de um tema importante para o nosso país: como a Rússia utiliza narrativas de internet para minar a confiança mundial na Ucrânia. E para falar sobre o assunto, convidamos Madeleine Lasco, uma das experts da Fundação da Liberdade Econômica. Madeleine é jornalista há 26 anos, especialista em cidadania digital, colunista do UOL e está à frente do projeto Cidadania Digital na Gazeta do Povo. Atuou como consultora internacional do Unicef Angola na campanha que erradicou a polio no país e é diretora de comunicação da Change.org para a América Latina, assessora no Supremo Tribunal Federal e do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Trabalhou na Jovem Pan e Antagonista. Madeleine, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Fundação da Liberdade Econômica. Madeleine, esse assunto é muito interessante e muito atual, né? Principalmente com os novos movimentos, não só do mundo todo, mas principalmente do protagonismo que o Brasil está começando a ter em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. E a primeira questão que eu queria sua análise é: a Rússia é um dos principais poderios militares do mundo e já invadiu, né, a Ucrânia pela segunda vez. Por que alguém que tem armas precisa recorrer à internet numa guerra como essa? Olha, é uma questão tão curiosa. A Rússia domina muito à frente do que a gente imagina aqui no Brasil vamos dizer, o uso da desinformação como warfare, como negócio de guerra. Essa desinformação pela internet, não sei se você lembra daquele escândalo da Cambridge Analytica que teve lá no Brexit, na eleição do Trump, deu um rolo danado, envolveu Steve Bannon. Você sabe do que era a empresa original da Cambridge Analytica? De warfare. Negócios de guerra, de vender tanque, alocar missionário, armas de guerra, era disso. A narrativa isso é uma arma de guerra. E olha que curioso, Fayet, quando foi a invasão da Crimeia, a Rússia já fazia essas operações de desinformação. A Crimeia é uma região da Ucrânia também, que foi invadida em 2015. Eles já faziam isso. O primeiro livro que a gente tem disso, ele se chama War in 140 Characters, Guerra em 140 Caracteres. Ele é de um jornalista grego chamado David Patrikarakos, que está cobrindo a guerra de novo. E ele relata nesse livro como que a Rússia conseguiu até esvaziar as cidades da Crimeia sem dar um tiro, com todo mundo achando que a cidade tinha sido invadida, utilizando essas armas digitais, essa arma da desinformação digital. Isso em 2014. Imagina como eles estão adiantados. E além de você movimentar internamente a guerra, as narrativas mudam a situação geopolítica e os apoios que você recebe internacionalmente. Então, assim, é mais uma arma do arsenal de guerra, entendeu? Entendi. E uma questão que eu queria aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto, que é muito interessante e desafiador: existe algum levantamento concreto das operações digitais conduzidas pela Rússia que a Ucrânia ainda não tenha feito, não tenha realizado? A gente sabe, e vou fazer um pequeno comentário aqui. Eu li um livro muito interessante que fala sobre a questão dos trolls,
que me parece que é a base dessa guerra digital que você está falando. Então eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Os trolls, eles são... todo livro sobre troll é uma coisa do outro mundo, porque é gente que vive para fazer maldades, né, na internet, para destratar os outros. E eles são quase sempre a mão de obra não paga disso, viu, Edu? Porque eles gostam tanto de fazer que eles são a mão de obra não paga e muitas vezes eles são manipulados por gente muito mais inteligente que faz isso para ganhar dinheiro, não para se satisfazer. Na Rússia tem uma questão que é o seguinte: os ucranianos também são muito bons em táticas de desinformação virtual. Então, quando eles viram começar o jogo russo, eles rebateram. Daí que não dá muito para a gente acreditar só no que os ucranianos vão falar que a Rússia fez, porque eles também são muito bons nisso. Precisa de alguém apurando exatamente o que a Rússia está fazendo de fora. E isso é muito recente. Tem uma entidade internacional que é craque nisso, que é o Atlantic Council. Ele acaba de divulgar o primeiro relatório dele, foi divulgado no último dia 22 de fevereiro, mostrando quais foram as operações de warfare que foram feitas pela Rússia contra a Ucrânia. E sabe quando que elas começam? Lá em 2014. Olha que coisa interessante. Que tipo de informação que pode interessar colocar aí no cenário mundial? Então a gente tem aí a apuração de 2014 a 2020. Vai se criando uma narrativa e você começa a ver isso em tantos lugares. A gente não entende muito de Rússia, não entende muito de Ucrânia, tem muita gente que não sabe nem apontar no mapa. Isso eu não estou falando nem que é um problema do brasileiro, é uma coisa muito distante da gente, né? A gente não conhece direito. Então você começa a ouvir falar, mesmo que te desminta na hora, depois a gente não lembra direito o que aconteceu, então essas narrativas colam. Então, a primeira coisa, o exército ucraniano e os voluntários têm uma formação, vamos dizer, brutal, eles são pessoas ruins. A Ucrânia é um país que ficou completamente falido depois que saiu da União Soviética e começou a seguir a Europa. Ucranianos são nazistas. Essa dos ucranianos são nazistas a gente já ouviu bastante aqui. E é muito interessante que a desinformação ela não é mentira. Ucranianos são nazistas? Não são todos os ucranianos nazistas, obviamente. Você tem um problema de neonazismo ali na região toda. Na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia, em todos os Balcãs. Você tem neonazistas e você tem grupos paramilitares neonazistas. O que é a desinformação? Na Alemanha, no Brasil tem, né? No Brasil. Então, assim, isso existe. O que é a desinformação? É você pegar uma realidade, que é a existência de grupos neonazistas, para tentar fazer colar que toda a Ucrânia é nazista, então a Rússia precisa entrar lá para libertar. Que é o que está sendo feito, isso desde 2014. Nos 70 dias que antecedem a invasão, aí se monitorou o que foi feito pela mídia russa. Quais são as narrativas? A Rússia está procurando paz, a Rússia tem uma obrigação moral de fazer algo sobre a segurança na região, Ucrânia é agressiva, o Ocidente está criando tensões na região e a Ucrânia é uma marionete do Ocidente, que é uma história que nós ouvimos muito. Aqui no Brasil colou essa narrativa, isso é produzido pelo governo russo, tem um levantamento aí completo, de que a invasão começa com o pretexto de que a OTAN seria perigosa ali na região e a Ucrânia iria entrar na OTAN. Isso é mentira. Existiu uma conversa de se entrar na OTAN, mas o que motiva a invasão é a entrada na União Europeia. E isso é uma coisa que a gente não vê nem na imprensa aqui. E aí presta atenção para que eles fazem, que esse levantamento do Atlantic Council é muito interessante. Para que vai criar todas essas histórias? Parece desconexo da guerra, né? Mas tem motivos, são 6 motivos. O primeiro, sabotar
o apoio global ao esforço de guerra ucraniano, porque o país foi invadido, a guerra é legítima. Quando você começa com essas coisas, você sabota o apoio incondicional que se espera. Depois, sabotar a moral ucraniana. Minar a confiança na Ucrânia como um parceiro que é sólido. Então as pessoas começam a desconfiar da Ucrânia. Isso tem uma outra, que é a quarta, que é bem cruel. Sabotar a empatia pelo povo ucraniano. Isso nós vimos aqui muito, hein? Vimos aqui muito. Ah, mas eles também estão reagindo. Ah, mas eles são nazistas. Você vê como funciona. Depois, a quinta, sabotar as relações da Ucrânia com os países vizinhos. E, finalmente, sabotar o apoio e a assistência militares na região. Tudo isso, que é coisa real do dia a dia da guerra, fica mais difícil quando essas narrativas funcionam. E como nós vimos, você pensa bem, se aqui no Brasil, que não fala a língua, não conhece nada da região, não está perto, não tem relações tão estreitas, isso chegou, você avalia ali na região das ex-repúblicas soviéticas, na própria Rússia e na Europa. Exatamente essa questão que nos seduz e motiva, né, para entender melhor essas questões. E aí o que você está me falando, que é uma questão até que a gente vai falar um pouquinho também mais para frente, é a questão das fake news, porque o que você está dizendo aí é que são produzidas desinformações, né? E isso obviamente muda a interpretação das pessoas em relação à realidade. E eu queria saber, agora o Brasil tem várias iniciativas, né, contra essa questão da desinformação, pelas coisas que aconteceram recentemente no Brasil. E a Rússia, ela usa isso também, tanto no sentido de fazer uma contra-desinformação para esse trabalho de tentar barrar essa desinformação e a fake news? Eles tentam fazer com que operações de desinformação da Ucrânia não funcionem no território deles, porque, como eu estou te falando, desinformação é uma arma de guerra. Então, até no Brasil a gente vê tentativas de combater fake news, projetos contra a desinformação. Se não tiver especialistas em warfare, em negócios de guerra, militares, setor de inteligência, especialistas em redes neurais, que é o tipo de rede formativa da internet, no grupo é balela, é tentativa de censura, é tudo mentira. Porque é uma coisa assim de arma de guerra. A Ucrânia faz isso muito bem, e a Ucrânia acabou se organizando de uma forma meio rudimentar, sabe? Porque invadiram o país, quem era bom em operação de desinformação começou a contra-atacar. Só que a Rússia, eles gostam muito de uma técnica do que chama fire hosing, que é tipo abrir a mangueira de bombeiro. Então eles não combatem diretamente a desinformação. Quando tem desinformação sobre eles, eles vão lá e despejam uma tonelada de desinformação sobre o outro, entendeu? É assim que eles reagem. E como eles estão fazendo essa desinformação a partir de uma ordem central do governo, isso funciona muito. E isso também eles se aproveitam das fragilidades dos outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem até na imprensa esses dias uma informação de que o presidente Lula foi citado pelo chanceler lá do Putin como sendo uma pessoa que vai ajudar a fazer a paz. Isso vem, essa declaração veio cortada de uma agência oficial russa, que não é Sputnik, não é essas coisas, é uma, vamos dizer, é a fala oficial do Putin. Mas a ajuda que eles querem do Lula é para a Ucrânia entregar todos os territórios. Foi isso que o cara falou. Ele põe a culpa na Ucrânia, quer os territórios, diz que os territórios são dele, e conta com a ajuda do Lula. É isso que ele fez. Então o que ele faz? Ele pega alguém que está querendo aparecer com essa história
e que também movimenta internamente no país dele máquinas de desinformação oficial e que engana muito bem a imprensa, como o Putin também engana, ele enfia o nome do cara no meio, entendeu? Porque aí cria aquela confusão. Até o povo entender, é óbvio que o Lula não autorizou que o nome dele fosse usado nisso, e é óbvio que não é essa a proposta do Brasil. Mas o cara vai lá e enfia o nome dele no meio, porque aí ele cria confusão internacional também, que é o tal do firehosing que eu te disse. Começou eles a perderem, eles despejam uma tonelada de desinformação e isso cola, porque tem gente querendo fazer uso político dessa guerra no mundo inteiro, né? Olha só, e uma questão que desafia, agora passando para o outro lado, né, de todo esse cenário aí, essa guerra, com vários discursos, né, desmentidos pela imprensa, tanto do Putin quanto de outros líderes mundiais, nós estamos falando aqui mais da Rússia, claro, por que alguém acreditaria no que uma pessoa como o Putin, nesse nosso exemplo, fala da Ucrânia? Qual que é a razão pela qual as pessoas acreditam nisso e continuam, muitas vezes, inclusive, reproduzindo esses discursos? Olha, eu tenho uma teoria que vem da minha desilusão, ou do meu conhecimento do convívio entre as pessoas, que é o seguinte: as pessoas não acreditam não, Edu, elas passam adiante sabendo que é mentira mesmo. Aqui nós não estamos falando de disputa pela verdade, nós estamos falando da necessidade de pertencer a um grupo e de ser elogiado por esse grupo. Aí muita gente me fala, não, mas ele realmente acreditou que isso aqui era verdade. Não existe isso, você não acredita que alguma coisa é verdade, ou você apura que é verdade, ou você não tem certeza. E eu acho que muita gente fica no não tem certeza, porque junta aí a vontade de pertencer ao grupo, com a preguiça, com a falta de tempo e com a distância que a gente tem daquele tema. A pessoa pensa, se eu mandar isso adiante aí sobre a Ucrânia, o que isso muda na vida da Ucrânia? Vou mandar que aí meu amigo vai ficar feliz, vai curtir, vai falar, você é legal. Então, é isso que acontece. A gente olha, às vezes, algumas pessoas falando coisas que você diz assim, gente, mas como é que a pessoa adulta, vacinada, está acreditando no Putin? O Putin é uma pessoa cujo caráter é um problema no mundo inteiro. Mas aí se mistura. A gente acha que acreditou. Mas, na verdade, o que a gente vê é esse fenômeno de redes sociais e de pertencimento ao grupo. E que as pessoas querem os cliques, né, que falam, né? Primeiro a confirmação, né, do seu viés e dois, o clique, né, que as pessoas querem o tempo todo. E pelo visto, quer dizer, o que você está dizendo e dando uma explicação muito interessante é que hoje temos uma guerra digital, essa é a verdade, né? E o que a gente pode fazer para não se tornar massa de manobra nas mãos de quem já domina essas técnicas? E eu, inclusive, ontem acompanhei um evento que ocorreu na França, muito interessante, em que eles estavam discutindo exatamente essa questão do que é fake news, o que não é, como é que regulamenta a atuação, né, das plataformas de mídias sociais, e teve até um ministro supremo aqui do Brasil que participou e deu várias entrevistas, depoimentos bastante interessantes e elucidativos. E eu queria um pouquinho dessa tua análise, como que a gente faz para não ser massa de manobra? Essas tentativas de regulamentação, elas são uma ponta que, no meu entender, deveriam ser simultâneas à educação para esse convívio digital. Por que eu digo educação? Porque a gente está dentro de plataformas que mexem com o nosso emocional e com o nosso psicológico. Essas big techs têm mais neuropsicólogo, psicólogo social, psicólogo comportamental e psiquiatra trabalhando do que gente de tecnologia da informação. Então daí você vê que é algo que realmente mexe com a gente. E nós temos de conhecer, não é mais sobre tecnologia, é mais sobre gente. Você não se torna massa de manobra quando você consegue reconhecer duas coisas: os seus vieses e as suas emoções. Então, assim, se você já quer acreditar numa coisa e você se depara com aquilo, pensa duas vezes. Será que você entende o suficiente daquilo ou que aquela informação tem um nível de pesquisa e detalhamento que te indique que ela é legítima?
Porque a gente sabe, quando uma coisa é muito resumidinha, você fala, isso aí não está muito bem feito. E a outra coisa é lidar com as suas emoções. Vamos dizer, você tá com o coração disparado, brigando ali com um desconhecido na internet por causa da Ucrânia. Você conhece alguém da Ucrânia? Sabe, assim, será que não estão te manipulando psicologicamente para você passar muito tempo na plataforma? A gente não tem de ter opinião sobre tudo. Acho que isso a gente tem de se conhecer. A gente tem vieses e tem coisas que a gente compreende, sobre as quais a gente entende, cada um na sua área. E tem coisas que a gente não entende e também não precisa entender. Então, acho que o principal, na verdade, é a gente educar as pessoas a se conhecerem. E a partir do momento que elas se conhecem, elas entenderem como essas plataformas, essa vida digital mexem com a gente. Esse é um passo que, no meu entender, tinha que vir até antes da regulamentação, porque a tentativa de regulamentação ela ainda é muito incipiente, ela ainda vai demorar. E a educação ela é mais rápida e mais efetiva, né? É isso aí. Madá, muito obrigado pelas tuas considerações. E a você, o nosso ouvinte, espero que tenha gostado desse episódio com o tema Como a Rússia usa narrativas de internet para minar a confiança mundial na Ucrânia. Madeleine, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês e você, que consome aqui os conteúdos da Fundação da Liberdade Econômica, eu também estou fazendo um artigo com todos os detalhes, todos os links disso para você que quer esmiuçar essa história que é interessantíssima, né? Perfeito. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEeconômica e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.